Campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Os campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial foram estabelecimentos criados pelo regime nazista de Adolf Hitler e seus colaboradores. Esses campos formavam uma rede complexa e macabra destinada a prender, explorar e exterminar milhões de pessoas consideradas indesejáveis ou inimigas do Estado nazista. Os primeiros campos de concentração surgiram logo após Hitler assumir o poder em 1933. Inicialmente foram usados para prender opositores políticos como comunistas e social-democratas. Com o tempo, a função dos campos se expandiu para incluir grupos como judeus, ciganos, Roma e Sinti, homossexuais, testemunhas de Jeová, pessoas com deficiências e prisioneiros de guerra. Campos de concentração. Konzentrationslager KZ, usados para detenção e trabalhos forçados. Exemplos incluem Dachau e Buchenwald. Campos de extermínio, Vernichtungslager, construídos para o assassinato em massa. Exemplos incluem Auschwitz, Birkenau, Treblinka e Sobibor. Campos de trânsito, Durchgangslager, usados como pontos de transferência para prisioneiros sendo enviados para outros campos. Um exemplo é Westerbork. Campos de trabalho, Arbeitslager, onde prisioneiros eram forçados a realizar trabalho extenuante. Um exemplo é Mauthausen. Os prisioneiros viviam em condições superlotadas com barracões abarrotados e poucas instalações sanitárias, resultando em surtos de doenças como tifo e disenteria. A alimentação era mínima e de baixa qualidade, levando à desnutrição. Prisioneiros recebiam um pedaço de pão, sopa aguada e, ocasionalmente, batatas, resultando em corpos esqueléticos e mortes por fome. Os prisioneiros eram obrigados a trabalhar em indústrias de armamentos, construção de infraestruturas militares e outras tarefas extenuantes, muitas vezes até a exaustão ou morte. Os prisioneiros enfrentavam violência constante. Guardas da SS usavam espancamentos, chicotadas e execuções simuladas como formas de controle e intimidação. A tortura nos campos de concentração era uma prática comum e sistemática. Prisioneiros eram espancados com bastões, chicotes ou punhos, resultando em lesões permanentes ou morte. Prisioneiros eram chicoteados repetidamente, muitas vezes até perder a consciência. Execuções simuladas. Prisioneiros eram ameaçados com execução, alinhados para serem fuzilados e poupados no último momento como forma de terror psicológico. Prisioneiros eram forçados a realizar atos humilhantes na frente de outros prisioneiros e guardas. Prisioneiros eram colocados em celas minúsculas, escuras e sem ventilação por períodos prolongados. Prisioneiros eram mantidos acordados por longos períodos usando barulho constante e luzes brilhantes. Rações já mínimas eram ainda mais reduzidas como punição. Prisioneiros eram negados acesso à água por dias, causando desidratação extrema. Prisioneiros eram forçados a ficar nus ou com roupas inadequadas ao ar livre em condições de frio extremo. Prisioneiros eram usados como cobaias em experimentos médicos cruéis. Joseph Mengele realizou experimentos em gêmeos, mutilações e testou drogas em prisioneiros. Prisioneiros eram injetados com substâncias tóxicas ou agentes infecciosos para estudar os efeitos. Alguns prisioneiros eram submetidos a cirurgias invasivas sem anestesia. Em 1941, os nazistas implementaram a solução final, Endlösung, um plano para exterminar a população judaica da Europa. Os judeus eram transportados em vagões de gado para campos de extermínio, onde eram mortos em câmaras de gás. Os corpos eram cremados em fornos especialmente construídos. Auschwitz-Birkenau, o maior campo de extermínio, onde mais de 1 milhão de judeus e outras vítimas foram assassinados. Treblinka, Sobibor e Belzec, campos de extermínio onde centenas de milhares foram mortos em câmaras de gás. Apesar das condições terríveis, houve atos de resistência nos campos. Rebeliões notáveis ocorreram em Sobibor e Treblinka, onde prisioneiros se revoltaram, mataram guardas e tentaram escapar. Embora muitos rebeldes tenham sido recapturados e mortos, essas ações mostraram a coragem e o desespero dos prisioneiros. A partir de 1944, os exércitos aliados começaram a libertar os campos de concentração. Os soldados foram confrontados com cenas horríveis. Pilhas de cadáveres, prisioneiros esqueléticos e instalações de execução em massa.
Após a guerra, muitos perpetradores nazistas foram julgados nos julgamentos de Nuremberg. Embora alguns líderes nazistas tenham sido condenados e executados, muitos outros escaparam da justiça ou receberam penas leves. Estudar e lembrar as torturas e os crimes cometidos nos campos de concentração é vital para honrar as vítimas e prevenir a repetição de tais horrores. Museus, memoriais e programas educacionais ao redor do mundo trabalham para manter viva a memória dessas atrocidades e promover a conscientização sobre os perigos do ódio e da intolerância.